Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos juntos aqui nessa nossa saga através do livro de Gênesis ainda, e essa é a última palavra relacionada à vida de José. E eu gostaria de ler com você no capítulo 50, portanto, o último capítulo do livro de Gênesis, a partir do verso 15. A Escritura diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós estamos falando aqui sobre o propósito de Deus, e mais cedo, quando os irmãos de José chegam ao Egito, vocês veem um conflito. José, a princípio, retém Benjamim, mas depois o liberta. Tem aquele episódio do copo que é guardado dentro do saco de trigo. Os irmãos são retidos. Nós poderíamos dizer que certamente José ficou como que num processo de luta interna. Eu perdoo, eu libero, esse é o momento que eu tenho para fazer justiça. E é interessante, naquela mesma ocasião ele diz: Deus me enviou adiante de vós, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. E ao dizer isso, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que são chamados de acordo com o propósito. Então, diante do propósito de Deus, Deus vai alinhar mesmo as coisas mais terríveis na sua vida. E você vê José dizendo aqui que Deus transformou o pecado, Deus usando aqui José para colocar os princípios todos no lugar, Deus usando inclusive o pecado dos seus irmãos contra ele, fez com que todas aquelas coisas se transformassem em bem. Mas espera lá, são tantas as marcas, as feridas, as cicatrizes, as memórias difíceis, o luto, a dor, a perda, o desespero, a solidão. E eu quero te falar que você só tem duas coisas a fazer com as marcas, as feridas e os problemas pelos quais você passou. Você pode sentar numa pedra e chorar e se tornar vítima eterna da sua situação, ou você pode transformar isso em bênção. E se Deus permitiu você passar por situações extremamente difíceis, delicadas, doloridas, que você possa se levantar do lugar onde você está e ser um tremendo instrumento de Deus, porque as experiências pelas quais você passou talharam em você uma pessoa única, que pode ser instrumento de Deus naquelas áreas que você experimentou dor, tristeza, perda, dano, angústia, desespero, solidão, rejeição, violência, brutalidade, abuso, e você se tornou uma pessoa única para ser instrumento de Deus justamente nas áreas de dor, de perda e de dano. É o que acontece com José, e ele transforma os limões numa limonada, ele transforma a amargura em bênção, em coisa doce, e Deus usa então José como aquela pessoa que passou por quebrantamento e por sofrimento, para ser alguém que vai ter misericórdia dos milhões passando fome, das multidões em desespero, das multidões
sem dinheiro e sem ter com quem contar, ou ter com quem recorrer, José se tornou então esse grande livramento para multidões nessa época, na sua geração. Que você possa ser um poderoso instrumento da parte de Deus também. E a Bíblia diz que José chora, e o choro de José aqui não dá para nós sabermos se é um choro de decepção ou se foi um choro de compaixão em relação aos irmãos. Talvez ele estivesse chorando dizendo: poxa, esses caras não entenderam coisa nenhuma, eles não entenderam, estão querendo me manipular e mentiram para mim, dizendo que meu pai disse quando meu pai não disse. Mas ele simplesmente relevou tudo e: olha, eu vou cuidar de vocês e vou exercer compaixão e misericórdia. E a Bíblia diz que ele no final nos consolou. Olha, a vítima consola os algozes e falou-lhes ao coração. Que coisa tremenda, sabe? Isso é vitória completa. Que Deus possa me levar e levar a você a termos vitória completa diante das situações, das circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida. Que você seja usado por Deus no propósito profético para o qual Ele te chamou e te fez nascer para vir cumprir na sua geração. Um grande abraço, nos vemos amanhã.